Você sabia que 60% das empresas que iniciam seu negócio, elas fecham após 6 anos? Esse número é muito alto e infelizmente ele tende a aumentar. Mas aí você me pergunta, por que raios, Eric, as empresas fecham depois de 5 anos no mercado? Pois bem, segundo as estatísticas do Sebrae e do IBGE, entrevistando os próprios empresários que tiveram as suas empresas decretadas falência, eles afirmaram que a falta de planejamento e a ausência de um controle financeiro foi o principal motivo pelo qual eles tiveram dificuldades em manter o seu negócio. Esse número é muito alarmante, mas eu tenho a solução para você e o vídeo de hoje nós vamos trazer 5 coisas que impedem a tua empresa de ter lucratividade constante, porque o que leva no final uma empresa a fechar é a ausência de lucro, ou seja, o prejuízo. Tem muitas empresas que vendem muito, faturam alto, mas no final a conta não bate. Então você precisa lucrar de maneira constante. Eu vou te mostrar 5 coisas que impedem você de lucrar de maneira constante na sua empresa. Esse é o canal Vida de Empresário. Meu nome é Eric, eu sou consultor empresarial, palestrante e estou aqui para ajudar você, mostrar como você pode melhorar a gestão do teu negócio e no final do mês ter dinheiro no bolso. Então já te inscreve no canal, já ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje vai estar top. O primeiro ponto aqui que eu vejo nas minhas consultorias que impedem as empresas de lucrar é estar relacionada com mentalidade, está relacionado com o dono da empresa. Então, se você é dono do seu negócio, o primeiro ponto é donos que acham que sabem tudo. Então, os empresários que acham que já dominam a arte da gestão, que já estão experts, não precisam mais de ajuda, não precisam mais de aperfeiçoar as suas aptidões nos seus negócios, eles vão consequentemente fechar. Eu lembrei de uma história que um amigo meu que é consultor especialista na área das finanças, ele só dá consultoria na área financeira. Ele falou, Eric, teve uma vez quando eu era consultor do Sebrae, eu cheguei numa empresa e fui oferecer as soluções que o Sebrae tem na área financeira. E aí, sabe o que o empresário me falou? Olha, é você quem tem que aprender a fazer gestão de empresas comigo e não eu precisar do Sebrae para alguma coisa. Aí começou aquela velha história, eu já tenho mais de 20 anos no mercado, pipipi, popopó. Depois de 3 anos, sabe o que aconteceu? A empresa dele quebrou, porque o mercado ele muda muito. E às vezes uma decisão do governo, às vezes a mudança do perfil do cliente, a situação econômica do país, enfim, pode mudar. E as empresas que não estão preparadas para lidar com mudanças, elas tendem a ir ladeira abaixo. Então, a mentalidade de você que é empresário, cara, é muito importante. É muito importante que você comece a se antenar, a aperfeiçoar as aptidões. Afinal, ninguém sabe tudo. Eu costumo dizer que a vida é um eterno ciclo de ensino e aprendizagem. Obviamente que você, ao longo do tempo, você vai adquirir as experiências para o teu negócio, mas nunca deixe de estar aberto para novas soluções, novas tecnologias, novas formas de fazer gestão. Tudo isso é muito importante. Então, a mentalidade do dono. Donos que acham que sabem de tudo, lá na frente vão quebrar a cara, não tem para onde correr. O segundo ponto que eu quero falar com vocês de coisas que impedem a tua empresa de lucrar com constância é donos que não investem em marketing. Mas aí você vai me dizer, não, Eric, eu invisto em marketing. Inclusive, eu contratei uma agência que ela faz 3 postagens por semana na minha página do Instagram. Eu sei disso, a maioria das empresas fazem isso, muitas vezes pagam caro e acham que estão investindo em marketing. Beleza, de certa forma estão, mas não é um investimento assertivo, porque o marketing ele vai divulgar a tua empresa, ele vai trazer as estratégias necessárias e ele não se resume em apenas 3 postagens semanais. E eu estou falando isso porque eu sei que a maioria dos empresários, e provavelmente você, faz isso e acha que está tudo bem. Não. Donos de empresas, empresários que não investem em marketing no sentido de buscar entender como funciona a questão das vendas, como funciona a divulgação do seu negócio, quais são as melhores estratégias de marketing, como se conectar com o seu cliente da maneira mais assertiva. Isso tudo é muito importante e não está necessariamente voltado à qualidade do vídeo, à qualidade da imagem. Enfim, você precisa investir em marketing para poder faturar muito e, consequentemente, em outros pontos que eu vou estar falando aqui, que um vai caminhar ao lado do outro, vai impedir a sua empresa de ter
prejuízo. Porque além de vender, você sabe que tem que reduzir custo. Então, busque se aperfeiçoar nesse sentido e entenda que marketing é fundamental para a tua empresa lucrar com constância. E mais um ponto que impede a tua empresa de lucrar, porque, veja bem, quando nós falamos em lucro, a gente só tem aquela visão financeira. Não, eu preciso faturar alto, reduzir meu custo, que eu vou ter lucro. Beleza, mas o que vai fazer você vender mais? O que vai fazer você reduzir custo? Por trás disso tem uma série de outros conhecimentos. E o próximo ponto é donos que não investem em pessoas. Empresas que não investem em pessoas não vão lucrar alto. Por quê? Porque não vão faturar alto. Porque a venda está diretamente relacionada a pessoas. As pessoas que vão fazer o atendimento ao cliente, as pessoas que vão buscar reduzir os custos da sua empresa, as pessoas que vão ensinar, vão capacitar outras pessoas da empresa a fazer o trabalho do jeito certo. Você, sabendo lidar com pessoas, vai manter o colaborador engajado na empresa. Então veja como tudo isso, cara, tá relacionado. Não tem como fugir. É por isso que a maioria dos empresários, eles vão faturando, vão misturando as contas pessoais com a da empresa, mas chega uma hora que a conta vem. E aí tem o quê? Prejuízo. E vou te dizer, a maioria não sabe se tem lucro ou prejuízo. Tá aí outra questão que é tema para um próximo vídeo. Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que eu vou te ensinar como você saber se a tua empresa tem lucro ou prejuízo. Mas bora continuar aqui. Então não tem como ponderar que existe uma série de fatores que você precisa levar em consideração. E sabendo disso, eu quero falar o próximo ponto para você, que é donos que não preparam a sua empresa para crescer. Como assim, Eric? Eu preciso preparar a minha empresa para crescer? Precisa. Olha, eu sei que muitas vezes o negócio dá aquele boom, dá aquele estalo, e aí você começou a vender, alavancar as vendas, por algum fator imprevisível. Você está ali batalhando, obviamente fazendo as coisas, né, do jeito certo, vendendo, sendo caprichoso, enfim. Mas a tua empresa cresce de tal forma que você vai precisar rever as suas estratégias. Por quê? Existem estratégias que deram certo enquanto você era pequeno, enquanto você era uma empresa de pequeno porte. Quando você subiu de nível, quando você começou a vender mais, começou a ter que ter mais funcionários, você começou a ter que negociar mais assertivamente as suas compras, porque você provavelmente foi para um local maior, se você trabalha com venda de produtos físicos, por exemplo, ou se você presta um serviço, você vai ter que ter uma equipe terceirizada, de confiança, que preste um serviço da mesma qualidade que você faz, enfim. Estratégias que te levaram até o crescimento não vão ser as mesmas estratégias que farão você crescer ou manter-se no topo. Então, isso precisa estar muito claro para você. Donos que não pensam assim, donos que não preparam a sua empresa para crescer, tende a dar tudo errado. Por quê? Você não vai satisfazer o seu cliente, você pode botar os pés pelas mãos, você pode se perder em meio ali ao alto fluxo de atividades, às demandas da tua empresa e o negócio vai pro beleléu. E antes de eu te dar o último ponto aqui de coisas que impedem a sua empresa de lucrar, né, consequentemente ter um bom resultado, eu quero falar para você de algo que eu coloquei aqui na descrição que vai mudar o teu negócio. Você está ligado que quem tem dinheiro faz dinheiro, não adianta. Se você precisa expandir o seu negócio, aumentar a sua empresa, comprar maquinário, você precisa de acesso a crédito. Você que é empresário precisa ter acesso a crédito. E muitas vezes, cara, tu não consegue ter aquela quantia que você precisa. Às vezes não é exatamente aquilo que você precisa para investir na tua empresa, investir nos teus projetos. Então, o conteúdo que tem aqui embaixo na descrição chama-se O Segredo da Conta PJ. Você que tem empresa precisa saber de como ter acesso a crédito o mais rápido possível, com a menor taxa de juros. Esse conteúdo é para você. Então, depois que você assistir esse vídeo, você vai clicar aqui no botãozinho da descrição e vai ter um link que vai te levar a esse conteúdo com Val Macedo. Esse curso já tem mudado a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas e eu tenho certeza que vai cair como uma luva para o teu negócio. Vai por mim, que eu vou te dizer que esse conteúdo é muito bom. Então, clica lá, Os Segredos da Conta PJ. E por fim, o último ponto de coisas que impedem a tua empresa de lucrar é o quê? A ausência de controle. Hoje, quando se fala em gestão, tudo gira em torno de números, de indicadores. Como eu vou saber? Eu acabei de falar se você sabe se tem lucro ou prejuízo.
Uma das coisas que você precisa saber se você tem lucro ou prejuízo é um controle. Você precisa ter um controle financeiro. Então, busque entender de fato como a tua empresa funciona. Controle teu estoque, controla as tuas compras, controla a parte financeira. A parte financeira é um dos fatores, como eu falei no início do vídeo, que mais leva as empresas a decretarem falência, ou seja, elas têm prejuízo e vão só se iludindo ao longo do tempo, queimando o dinheiro, achando, né, que estão bem das pernas. Então, a ausência de controle vai levar a tua empresa a ter prejuízo. Não tem para onde correr, você precisa controlar a sua empresa. Até a galera que trabalha com marketing, por exemplo, eles precisam controlar os números. Tudo hoje gira em torno de insights, plataformas de análise de dados. Você precisa ter muito claro, você que é empresário, precisa estar com isso na ponta do lápis. Por quê? Você está vendo, está aumentando o preço dos insumos, aumenta o preço do serviço, consequentemente, o preço do combustível, e essa é a tendência natural das coisas, às vezes mais, às vezes menos. Eu não quero entrar nesse lado, mas a questão é você precisa controlar tudo aquilo que você está fazendo na sua empresa. Então veja bem, eu falei aqui alguns pontos relacionados a pessoas, a processos, a marketing e a mentalidade, porque a realidade é composta de todas essas coisas e você precisa ficar atento a isso. E se você quiser aprofundar um pouco mais esse conhecimento, é só se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque toda semana a gente traz conteúdos show de bola para você que quer melhorar a gestão da tua empresa. É possível sim ser um empresário com dinheiro no bolso, né? Depois de faturar, depois de cobrir os custos, depois de tirar o seu custo de vida, ainda sobrar dinheiro para você reinvestir na empresa e para financiar os teus projetos. Esse é o canal Vida de Empresário. Até o próximo vídeo.